Amém. Nós estamos iniciando hoje, né, o nosso segundo módulo da turma 2 do Seminário Teológico de Base, né, que é um dos cursos do Ministério de Ensino do Ministério do Deuteronômio, né? Nossa igreja Ministério do Deuteronômio tem vários ministérios, tem o Ministério de Intercessão, por exemplo, a Torre de Vigília, o Ministério de Missões, Atos 29, temos o Ministério de Louvor, temos o Ministério Diaconal de Obreiros, temos o Ministério Herança, que é o infantil, Identidade, que é o de adolescente, são vários ministérios de mídia e som, né? E também temos o Ministério de Ensino, que se chama Ministério Escola de Discípulo, onde embaixo desse ministério nós temos vários cursos, né? Nós temos curso de noivos, curso de obreiros, curso de formação de líderes de pequenos grupos, curso de evangelismo, que a gente vai marcar já brevemente, e temos o curso, que é o Seminário Teológico de Base, que é a nossa escola dominical da nossa igreja, né? E hoje nós estamos retomando no módulo 2, começando aqui o módulo 2 na segunda turma. Estou gravando esse vídeo, né? Para os irmãos que estão aqui ao vivo, eles estão vendo ao vivo, obviamente, mas também para quem assiste a gente no YouTube, tem muitas pessoas que acompanham nossos vídeos lá. Então, seja bem-vindo, né? Sejam bem-vindos a esse novo semestre, né? Que nós vamos ter aqui. São 4 semestres, já passamos por um, faltam só 3, né? Mais 1 ano e meio a gente forma essa segunda turma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é fundamental para mim na vida de um cristão, que é sobre as origens, né? Ou sobre a origem. Muitos cristãos são confrontados nas suas escolas, nas suas faculdades, nos seus trabalhos, pelos seus familiares, pela origem, né? De que maneira nós podemos entender a origem, né, do homem, né? Como é que nós fomos criados? Você tem dificuldade para aceitar, né, que é Adão e Eva? Não, pastor, a Bíblia fala, eu creio na Bíblia, mas eu ainda tenho dificuldade, às vezes, para entender isso, porque eu aprendi a vida inteira que é evolução, fica parecendo meio crendice. Você é confrontado na sua fé, você fala, você é bobo, você acredita numa coisa que fala que foi um homem ou uma mulher, e Deus criou, e do nada... E a gente vai falar um pouco sobre isso e você vai ver que é necessário, no meu ponto de vista, tá? Isso aqui, sim, afastando todo argumento teológico, mas um argumento completamente racional. É necessário muito mais fé para você acreditar, por exemplo, na evolução do que necessariamente no criacionismo. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora, mas eu vou pedir para a Yolanda para orar para nós iniciarmos a nossa aula. Bianca, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, meu Pai, estamos aqui mais uma noite para aprender a sua palavra. Amém, Peço, Jesus. meu Deus, que abra nossa mente, que possamos esquecer o mundo agora para focar somente na sua palavra, meu Deus. Depois de um dia cansativo, de trabalho, de estudos, que muitos de nós vivemos, mas estamos aqui, Pai, dispostos para Ti. Peço também que abençoe o nosso pastor, meu Pai, para que ele possa passar o estudo para a gente da maneira que o Senhor quer. Obrigada por tudo, que seja uma aula abençoada. Amém. Amém, amém. Bianca, eu não sei se você está com o microfone, mas fique à vontade, tá, minha irmã, para falar a hora que você precisar, a hora que você quiser. Como é que você ficou sabendo aqui do seminário também? Alguém convidou? Fique à vontade, tá bom? Nós vamos, então, falar hoje, né? Eu vou colocar aqui, sobre esse estudo chamado, né, As Origens. E qual é o nosso objetivo hoje aqui, né? Nós vamos ter 2 aulas. Hoje é a primeira de 2 aulas que nós vamos ter agora, dia 16, na próxima semana, na terça-feira. A ideia é a gente ter uma jornada, né, uma caminhada, através das diferentes perspectivas sobre a criação do universo, né, e da humanidade, fundamentada, obviamente, na autoridade das Escrituras Sagradas. Então, o que nós vamos fazer aqui, o que a gente está propondo? Obviamente, fundamentado na palavra de Deus, mas de maneira muito honesta, abordar, né, esse tema sobre as origens, né? Criação do universo, evolucionismo contra criacionismo, as dúvidas que as pessoas têm. Normalmente se conhece muito superficialmente esse tema, e aí, como se fala muito mais de um do que de outro, acaba parecendo, né, que a fé cristã, a fé que nós temos, é uma fé quase que míope, né? A gente acaba vendo, as pessoas acabam vendo a nossa fé como alguém que quase, desculpa a expressão, quase tapado, né? Acredita quase numa história da carochinha, igual o Saci Pererê, a Cuca, coisa. Você acredita lá que é Deus que criou Adão e Eva do barro, tirou Adão, a mulher da costela, esse tipo de situação. Mas que a gente vai aprofundar nesses temas, falar um pouco sobre o evolucionismo, se você vai ver que muito distante disso. Nós temos, primeira coisa que você precisa entender aqui no Seminário Teológico de Base, para isso que nós estamos aqui. A nossa fé, a fé protestante, ela é uma fé rica, tá? A nossa fé não começou há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nem comigo, nem com outros pastores. A nossa fé, ela tem 2000 anos. Toda a sociedade ocidental, né? O que a gente chama de sociedade ocidental? Europa,
né, Estados Unidos, as Américas, né, todo o Ocidente, que não é Oriente, né, que não é Oriente Médio, né, que você tem ali a parte... O Oriente Médio também, e o Oriente, né, que você tem ali a parte onde tem Israel, a parte onde tem Turquia, né, toda essa parte ali do Oriente Médio, né, o Cazaquistão, o Uzbequistão, aquela região, mais o Oriente, China, Japão, se é a sociedade oriental. A ocidental é a sociedade moderna, que nós conhecemos, forjada sobre o capitalismo, aqui a gente chama de sociedade judaico-cristã, né, que tem esses valores. Então, a nossa fé, os pensadores protestantes, os grandes pensadores protestantes, formaram a sociedade que nós vivemos hoje. Então, a nossa fé, acima de tudo, é uma fé inteligente. Ela é uma fé fundamentada, ela é uma fé que entende, conhece e se questiona a respeito desses aspectos, e é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Mas vamos avançar um pouquinho aqui. Então, o que a gente quer nesse estudo das origens, né? O estudo das origens é fundamental para entendermos, primeiro, né? Deixa eu destacar aqui, a visão bíblica da criação. Então, né, o que é criação? O que é a visão bíblica da criação? Deus criou, né? Não é que o universo se autocriou, Deus criou. Diferente do Big Bang, nós acreditamos que Deus criou, né? E contrastá-la, né, com as teorias humanas, que tentam explicar essa existência do universo sem intervenção divina. Então, esse é um ponto fundamental aqui. Qual é a grande diferença entre a criação e todas as outras teorias que existem? É que todas as outras teorias tentam explicar, são teorias, tentam explicar a criação do universo sem um fator nessa equação. E que fator é esse? É Deus. Eles tiram Deus da equação e tentam explicar a criação, né, a origem das coisas, sem Deus. Então, em vez de ter um Deus, e aí eu não estou falando nem só do ponto de vista do protestantismo, né, de todas as religiões, em vez de ter um Deus, um algo, alguém criador, eles tiram da equação, partem para o racionalismo puro, e tirando Deus dessa equação, sobra só uma tentativa humana de explicar isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas nós, né, como cristão protestante, nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé, né? Isso é fundamental. Muitos cristãos são confrontados, se sentem, às vezes, desmotivados no seu dia a dia, acabam se esfriando na fé, acabam se afastando, acabam abandonando o Senhor. Você pode gravar isso que eu estou dizendo. A maior parte, a grande maioria, é por falta de conhecimento. Quando você não conhece aquilo que você crê, a sua fé ela é instável, ela é oscilante. Mas quando você conhece aquilo que você crê, o porquê você crê, e a forma que você crê, a sua fé se torna uma fé firme. Você se torna alguém que conhece aquilo que você crê e você consegue se posicionar, né, do ponto de vista de posicionamento diante da sociedade. Isso é para tudo na vida, né? Para tudo. Você pode pegar qualquer coisa, politicamente. Se você conhece política, você se posiciona. Eu sou dessa visão, daquela visão, acredito nisso, não acredito naquilo. Mas, normalmente, a pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela vai dizer assim, não, para mim qualquer coisa, sabe? Não acredito, para mim nada presta, ou tudo presta, ou acaba sendo influenciado por pessoas que teoricamente sabem mais que ela do ponto de vista político, e são influenciados pela narrativa e não pelos fatos propriamente ditos. Da mesma maneira, por exemplo, futebol, né? Quando nós temos, sempre dou esse exemplo que para mim é o mais claro, quando nós temos convicção daquilo que cremos e conhecemos, né? A gente acaba se tornando, né? A gente se define como aquilo. Então, eu sempre brinco com isso, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? Eu gosto muito de futebol. Então, mas tem irmãos e cristãos vascaínos, são botafoguenses, são tricolores. Nós estamos orando por eles constantemente para ver se Deus converte, né? Esses corações, o coração da Mariana, o coração da pastora Tatiana. Mas o que acontece é que quando você conhece, você se define como. Então você fala assim, não. Se eu falar assim, você é vascaíno? Sou. Você é botafoguense? Sou. Vira flamenguista. Você vai falar, não vou virar. Por que não? Não, porque eu sou Botafogo, eu sou Vasco. O Vasco é o time da virada, o Botafogo é o time dos craques da década de 70. Tem uma história. Você tem propriedade para argumentar, para defender o seu posicionamento. Né, o seu posicionamento. E trazendo isso para uma esfera mais simples, muitos cristãos não conhecem, não sabem nada sobre a Bíblia. Não sabem por que creem, não sabem de que maneira creem. E aí a sensação é que fica que você tem uma fé, desculpa a expressão, burra. Né? Você tem uma fé tacanha, uma fé limitada. Uma fé que acredita porque o pastor disse que é para você acreditar. Uma fé que você, no fundo, você até nem crê tanto assim. Não sei, esse negócio de Adão e Eva é complicado, sabe? Esse tipo de coisa.
mas acaba indo embarcando porque está na igreja e acaba aceitando, mas não conhece profundamente, não entende. E a gente precisa ter esse posicionamento na nossa vida. Então, como cristão protestante, a gente precisa estar preparado para defender a nossa fé e compreender essas implicações, né, teológicas, né, das diferentes perspectivas sobre a origem da vida, do universo, né? E são três perspectivas principais que dominam esse debate, né? Uma evolução ateísta, né? O que é ateísmo? Não acredita em Deus, que nega completamente a existência de Deus. Deus não existe e tudo é criado a partir do nada, do universo se gera, né? A evolução teísta, ou seja, existe uma evolução que tenta conciliar a ciência e a fé, e a criação que é bíblica, que aceita o relato literal das Escrituras, ou seja, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, Deus criou céus e terra, e essa é a posição que nós adotamos, né? A gente não tenta ter uma evolução, criar uma evolução teísta, não, mas crer que Deus formou todas as coisas, e eu vou colocar aqui os argumentos. Mas antes, eu gosto sempre de trazer uma ilustração, né, para nós, vamos entender um pouco, acho que o mais importante aqui é entender como ler a própria Bíblia, né? De que maneira nós temos que ler a Bíblia, o que a Bíblia relata, por que nós temos a Bíblia ela é organizada de maneira temporal, ou seja, é uma coisa depois da outra, depois outra, depois outra, depois outra. Eu vou lendo um livro depois do outro e vai montando esse quebra-cabeça. Para mim é uma história contínua, retilínea. Não, a Bíblia se propõe a ser científica, a Bíblia se propõe, né, a ter uma visão, como é que eu posso dizer, histórica, né, de tempo, de contagem de fatos. Como é que é a Bíblia? Se você não entende a Bíblia, é muito se você entender a sua própria fé, que você não entende como essa fé se organiza. Então, eu vou passar um vídeo agora, confirma para mim se vocês têm o áudio, e eu volto já para a gente bater um papo sobre isso aqui. A Bíblia é um livro importante, mas é muito longo. Sim, ela é uma coleção. Consegue ouvir? Sim. 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 Tá, então, eu vou colocar aqui do início, vou aumentar um pouquinho, vou soltar o vídeo, já volto. A Bíblia é um livro importante, mas é muito longo. Sim, ela é uma coleção de muitos livros escritos durante um longo período de tempo. Quando juntamos esses livros, temos uma única história. Então, qual é a história da Bíblia? Bom, ela começa por nos apresentar a mente brilhante do autor de toda a realidade, um ser chamado Deus. Ele tem o poder de pegar o caos do mundo que ainda não foi criado e gerar ordem, beleza em um jardim cheio de vida. Então, para completar esse grande feito, Deus escolhe essas criaturas chamadas humanos. Ou, em hebraico, Adão. Que são criadas à imagem de Deus. Isso significa que os humanos são chamados a governar este belo mundo em nome de Deus, aproveitando todo o seu potencial e criando ainda mais beleza e ordem. Essa é uma história sobre humanos que usam seu poder para criar um trabalho importante e bem animado. Mas a pergunta é, como? Sim, a humanidade tem uma escolha a fazer, que é representada por uma árvore frutífera. Os humanos podem ser parceiros de Deus e viver em liberdade se confiarem no conhecimento de Deus sobre o bem e o mal. Ou eles tomam esse poder de definir bem e mal, que, como Deus avisa, vai levar à morte. Eles escutam a voz de uma criatura sombria e misteriosa que lhes diz: a escolha é simples. Peguem o fruto e lhes dará poder e liberdade para governarem o mundo do jeito que quiserem. Então eles pegam esse conhecimento e, como resultado, duvidam de tudo e de todos e começam a se proteger uns dos outros. Isso leva a relacionamentos rompidos, lutas violentas pelo poder e, finalmente, a toda uma civilização, Babilônia, que redefiniu o mal como sendo algo bom. Por isso, Deus dispersa esse projeto humano corrompido. E aqui a história da Bíblia tem uma reviravolta importante. O foco se concentra na história de um homem e uma mulher que saem da Babilônia, Abraão e Sara. Sim, Deus promete que deles nascerá um novo povo. Uma nação que terá uma nova chance de fazer a escolha certa. Se essa nação tiver sucesso, abrirá um novo caminho para o resto da humanidade. E é por isso que o restante da Bíblia fala sobre essa família. Mas as coisas não correm muito bem. Apesar de receber direção pessoal de Deus, a família de Abraão cai na mesma tentação. Eles ignoram a Deus e redefinem o bem e o mal nos seus próprios termos. Mesmo quando seus melhores líderes estavam no comando, até governantes que buscavam a orientação de Deus e tinham sabedoria divina cederam à tentação. Então os israelitas foram avisados pelos seus próprios profetas de que essas escolhas os levariam de volta à Babilônia, e dessa vez como cativos vivendo no exílio. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, mesmo com a direção pessoal de Deus, Israel falha. Quem consegue vencer? Bom, os profetas disseram que a história ainda não tinha acabado. Deus enviaria um novo líder para cobrir as falhas de Israel e transformar a mente e o coração das pessoas, para que pudessem fazer a escolha certa. Porém, a parte da Bíblia chamada Antigo Testamento termina, e essas promessas ficam em suspense.
E a história bíblica continua no Novo Testamento. Conhecemos um homem que vem da linhagem dos reis de Israel, Jesus de Nazaré. Ele disse que tinha vindo cumprir todas essas promessas. Ele enfrentou aquele mal sombrio e misterioso ao qual toda a humanidade tinha cedido e resistiu ao seu poder. E então anunciou que Deus tinha chegado para governar o mundo por meio dele. Jesus ensinou que Deus define sobre o bem e o mal e disse que o verdadeiro poder existe quando servimos outras pessoas. De acordo com Jesus, as pessoas que amam os pobres e até os seus inimigos são as que realmente governam o mundo. Uau! Isso aí é confuso, mas é muito bonito. Assim como a afirmação que a história faz a respeito de Jesus. Ele é Deus que se fez homem para ser tanto para Israel quanto para a humanidade o que nós jamais poderíamos ser sozinhos. Ele veio tomar sobre si as consequências da nossa maldade. E o seu amor sacrificial provou ser mais forte do que o mal e a própria morte. Então agora, a humanidade está perante uma nova escolha. Representada por uma nova árvore. Continuar seguindo a velha maneira de ser dos humanos ou aventurar-se por esse novo caminho. Na história, os que escolhem o caminho de Jesus são energizados pelo poder do próprio Deus. Pessoas que sabem que são amadas e perdoadas por Deus podem se tornar pessoas que amam e perdoam os outros. O movimento de Jesus se espalhou rapidamente pelo mundo, formando novas comunidades de pessoas que seguem o caminho de Jesus. Mas elas enfrentam problemas. Elas estavam sendo perseguidas por pessoas poderosas e dentro de algumas comunidades havia muita confusão e transigência. É, porque seguir Jesus é algo muito difícil. Assim, os líderes do movimento, chamados de apóstolos, escreveram cartas para consolar e incentivar essas comunidades a permanecerem fiéis ao caminho difícil de Jesus. Elas são chamadas a esperar o dia em que Jesus virá e mudará tudo. Assim, a Bíblia termina apontando para o dia futuro em que tudo que está errado será consertado. O mal será banido, o céu e a terra estarão unidos e a humanidade poderá governar o mundo unida no amor e no poder de Deus. Certo? Então essa é a história da Bíblia, que une todos esses livros. Mas o interessante é que cada livro contém um tipo diferente de literatura que contribui para a história de uma forma ímpar. E é isso que o próximo vídeo vai explorar. Amém? Amém. Estão aí? Sim. Amém. Amém. Então, a gente precisa entender, né? Primeiro, é a estrutura da Bíblia, né? A Bíblia, ela não se propõe a ser um documento, né, um registro científico, né, nem histórico da criação. A Bíblia, ela tem um único propósito, caminho estabelecido no plano da salvação de Deus. A Bíblia é a revelação, nós vimos isso no módulo 1, tiveram aula no módulo 1 sobre a revelação específica de Deus. A Bíblia diz que toda a criação, vocês viram lá, a revelação geral, aponta para algo, alguém. Quando você olha para a criação, você fala, olha, algo, alguém, alguma coisa criou isso aqui. Porque tem o sol, tem a lua, tem mar, tem dia, tem noite, tem passarinho, tem estação do ano. Nossa, alguma coisa interagiu aqui. Quando você olha de maneira honesta para esse algo ou alguém que criou, né, você fala, não, existe alguma coisa que é maior do que eu. Porque se você levar em consideração, né, e eu já falei sobre isso, que 99,7% da população mundial, a gente está falando de 7 bilhões de pessoas, a grande maioria ela acredita, não estou dizendo na fé protestante, mas ela acredita em algo ou alguma coisa. Porque isso é natural do homem. Quando você olha para a criação, você vai falar, não, peraí, tem alguma coisa a mais aqui. Existe algo a mais. Por isso que a maioria não é de pessoas que não creem em Deus. E aí Deus eu coloco no plural, assim, num conjunto do sentido de vários deuses, né? Em alguma religião, em alguma coisa. A grande maioria da humanidade acredita em algo, alguém, alguma coisa, no universo, na energia, no poder, no planeta, em Deus, né? Em algum tipo de crença. Porque é natural do homem olhar para a humanidade, para a criação, e ver que isso tudo tem algo por trás, algo maior. Intelectualmente, é a conclusão mais honesta que você vai chegar. Você não chega a essa conclusão de, olha para isso tudo e fala assim, não, isso não tem Deus nenhum, isso não existe. Não. Chega que existe algo. Bom, comprovação disso que a grande maioria da população mundial acredita em alguma coisa. A partir daí, a palavra de Deus, a Bíblia, é esse Deus criador, céus e terra, da humanidade, dizendo, olha, esse algo, esse alguém que você olha, que a criação testemunha a respeito, sou eu. E Deus se revela através da sua palavra. Então, a Bíblia ela tem o propósito de revelar ao homem o próprio Deus e seu caminho de retorno para ele. Deus fala, olha, o homem caiu, o homem se afastou, o homem se desviou, e é importante na origem, nós vamos, durante esse módulo, nós vamos falar da origem, vamos falar da queda, do pecado, todo esse processo, no final, né, desses módulos, desses estudos, vamos do estudo 14 ao 24, e a gente vai passar por todo esse processo, mas isso acaba apontando, direcionando, através da Bíblia, o homem para esse lugar de entender a sua história, entender a sua queda,
entender esse vazio que existe dentro dele, que ele sabe que tem, mas não sabe o porquê tem, nem por quem tem. Existe um vazio dentro de cada ser humano que é do tamanho de Deus, né? Somente Deus pode preencher. Então, a Bíblia, ela se propõe a contar essa história. Que história é essa? Do amor de Deus. Se você me perguntar assim, pastor, qual é o versículo bíblico que resume a Bíblia para você? O versículo bíblico que resume a Bíblia para mim é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história do plano da salvação de Deus. Deus amou e por Deus ter amado, ele decidiu morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com ele. Então a Bíblia tem esse caráter de contar esse amor, esse plano de salvação. E ela é concluída, né? Ela se conclui, ela começa em Gênesis e é concluída em Apocalipse. Apocalipse não é um livro de terror. Apocalipse, na verdade, é a história final, é a conclusão de uma história de amor poderosa. Um Deus que amou na eternidade, que se esvaziou de si mesmo, que se tornou um de nós, que morreu em nosso lugar, que venceu a morte, ressuscita ao terceiro dia, que sobe para reinar, manda o seu espírito para nos sustentar, convence o homem do pecado, da sua queda, da necessidade dele, abre um caminho de salvação e volta para concluir todas as coisas para aqueles que creem em seu nome. Então, esse é o pano de fundo da Bíblia. Tudo que você vai ver na Bíblia, todos os símbolos, todas as histórias, todos os livros, vai contar sobre isso. A Bíblia não é um documento histórico, científico, não é. Mas a Bíblia dá indícios sobre essas origens. E aí nós vamos ver aqui as 3 abordagens que eu falei, né? Primeiro que eu falei foi a evolução ateísta. Então, essa evolução ateísta, ela procura explicar todo o universo sem qualquer referência a Deus ou sobrenatural. Baseada exclusivamente no caso, na matéria eterna e processos naturais. Então, o que ela nega é a existência de um Criador, fundamenta-se no materialismo, ou seja, na matéria propriamente dita, e considera a vida um acidente. A vida é um acaso. Explodiu lá, a singularidade explodiu e, a partir dali, tudo aconteceu. A vida é um acaso. E guardem isso, a vida é um acaso. A teoria da evolução, que é a que nós estudamos na escola, teoria do Big Bang, teoria da evolução darwinista, tudo se baseia no acaso, na probabilidade e acaso. Então, a gente não está falando de Deus, está falando de probabilidade e acaso. Guardem isso, porque nós vamos falar sobre isso. E aí nós temos uma outra vertente, que é a evolução teísta, que tenta, de alguma maneira, conciliar a teoria da evolução com a fé cristã, afirmando que Deus usa a evolução como um método criativo ao longo de milhões de anos. Aceita Deus como iniciador, mistura ciência secular com fé e compromete, né, a literalidade da Bíblia. É o cristão indeciso, em cima do muro, né? Ele não é firme o suficiente para assumir a criação e acaba querendo misturar a evolução com a criação e daí se evolução ateísta, né? Deus fez, mas o homem também, mas também foi o acaso e as coisas aconteceram e não é isso que nós cremos. Que a maioria, por que eu coloquei isso aqui? Porque muitos cristãos, eles estão aqui, ó. Existem muitos irmãos em Cristo que estão aqui, ó, na evolução ateísta, por não conseguir assumir a sua fé, por não conhecerem, acabam ficando no meio do caminho ali. Não Deus fez, mas, né, aí lá atrás Adão e Eva é só uma história, né? Mas Deus fez, mas aí evolução, né? Os animais e tal. Não, nós cremos na criação. E a gente vai falar sobre isso aqui, né? Nós cremos na criação do universo, ou seja, nós afirmamos que Deus criou o mundo e o homem diretamente, conforme escrito em Gênesis, né, no capítulo 1, e nós enfatizamos o relato literal das Escrituras como fonte de verdade. Ou seja, Deus age como criador direto, a criação ela é feita em 6 dias literais, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no 7º Deus descansa, e nós cremos na autoridade das Escrituras. Até aqui está tudo bem? Vocês já tinham pensado sobre isso? Falem um pouquinho comigo para me saber como é que vocês estão. Já tinham pensado sobre isso? Vocês têm dúvidas ainda sobre isso? É um assunto que permeia? Ou vocês abraçaram assim, não, eu creio que Deus criou todas as coisas e já não tem mais dúvida sobre isso. Vocês são confrontados no dia a dia, na escola, os filhos de vocês, quando estudam. Falem um pouquinho comigo. Não, pastor, eu creio, né, totalmente nisso. Não sei se tem muito a ver, né, mas André, de vez em quando, ficava me perguntando sobre a questão dos dinossauros. Se Deus criou o mundo, né, a gente sabe que os dinossauros existiram porque tem os fósseis, né, que foram descobrindo. Em que momento, né, os dinossauros existiram, então? Quando morreram? Em que momento eles morreram? Essa é a dúvida dele.
Não. Então, essa é uma boa pergunta. Tem algumas teorias sobre isso, né? A Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, certo? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a terra já existia, ela só era sem forma e vazia e já existia água, certo? Concorda comigo? Esse é o capítulo 1 de Gênesis, esse que a gente está falando aqui. Então, muitos defendem, né, que por a Terra ser sem forma e vazia, é porque existe uma teoria, né, vou colocar assim, né, que esse período, né, vamos dizer assim, esse descolamento entre o ser humano e os dinossauros, é justamente que Deus cria a Terra, cria ali no início todas as coisas, mas com a queda de Satanás, né, porque a Bíblia, Jesus fala que vê ele caindo do céu em chamas, né, como uma queda, né, porque quando a gente vai ler lá o relato, a gente vai estudar anjos e demônios aqui também no seminário, e a gente vai ver lá que Deus cria Satanás, né? No caso, o anjo, né? O querubim ungido, e quando ele é criado os instrumentos musicais, as pedras preciosas, tem uma série de outras coisas que são criadas, né? Quando ele é criado por Deus, e entende-se que talvez ali naquele período entre essa sem forma e vazia e essa queda de Satanás seja justamente esse período onde tem a vida, essa existência. Né? Porque quando a gente abre em Gênesis 1, que a gente vê Satanás indo até o homem, né, naquele momento, ele já está caído, ele já é Satanás, ele já é serpente, ele já aconteceu toda essa história, já houve a queda de Satanás em 1/3 dos anjos, né, que são os seus demônios, e aí a partir daí começa a história da humanidade, a criação, vamos dizer assim, né, como a coroa da criação. Então, assim, não existe uma teoria clara, a Bíblia não aborda sobre isso, mas muitos defendem nesse espaço de tempo, tá, Raí? Então, André, não sei se ficou claro para vocês em relação a isso, mas é uma teoria, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Cristiana, Eliane, Daniele, Yolanda, dúvidas? Tudo bem até aqui? Não, pastor, para mim tá tranquilo. Eu tinha muita dúvida. Para mim também. E depois que eu aceitei Jesus, eu firmei, minha fé é inabalável. Amém. Vamos lá. Então, a gente vai entender agora um comentário, né, sobre Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é a base de tudo que nós estamos vendo aqui, e eu trouxe mais um videozinho para nós podermos assistir juntos, que eu acho que vai ajudar bastante aqui no entendimento. O primeiro livro da Bíblia é chamado de Gênesis. E vamos ver em detalhes a primeira página do livro de Gênesis. É uma narrativa bem elaborada sobre Deus criando e colocando ordem em todo o cosmos. Ok, vamos dar uma olhada. A frase de abertura da Bíblia é: no princípio Deus criou os céus e a terra. Sua versão da Bíblia talvez diga o céu e a terra. No hebraico bíblico, a palavra para céu refere-se simplesmente ao céu acima, e a palavra para terra não significa globo, mas sim o chão. A terra abaixo de nós. Certo. Esse verso está resumindo o que vai acontecer na narrativa a seguir, que começa na próxima linha. E diz: a terra era sem forma e vazia. Essa frase rima em hebraico. A terra era tohu vavorro, que significa desordenada e desabitada. Essa é a maneira antiga de falar sobre o estado pré-criação, o que podemos chamar de nada. Para os autores bíblicos, inexistir significa não ter propósito e nem ordem. E a próxima linha usa outra imagem para dizer a mesma coisa. Trevas cobriam a face do profundo abismo. O que é o profundo abismo? É um oceano sombrio e caótico. É outra maneira comum de os antigos descreverem a não-realidade anterior à criação. É aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque no meio dessas águas sombrias, Deus está presente. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para o Espírito de Deus é ruach, que pode se referir a vento ou fôlego ou a presença invisível de Deus. Então você não pode vê-lo, mas Deus está presente nas trevas, pronto para trazer ordem e deixar a vida florescer. Sim, e essa ordem acontece em uma série de 6 dias. Cada dia começa com disse Deus e depois termina com houve tarde e manhã. Sim, cada um dos dias enfrenta esses problemas apresentados no verso 2, que não há ordem e nem habitantes. Então, nos dias 1 a 3, Deus divide essas trevas sem ordem em 3 espaços ordenados. Depois, nos dias 4 a 6, Deus enche de criaturas os espaços que estavam desabitados. Interessante, vamos ver como isso funciona. Ok, então o primeiro espaço de ordem começa com a luz no dia 1. Ah, sim. Haja luz. Essa é a própria luz gloriosa de Deus, que preenche e contém as trevas, separando o dia da noite. Deus está estabelecendo a ordem do tempo.
Ok, e depois no dia 2, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. O que é firmamento? Na antiga cultura dos autores bíblicos, o céu era percebido como uma cúpula sólida que retém as águas. Deus é descrito aqui como dividindo as águas do caos ao meio, acima e abaixo, criando os espaços do céu e dos mares. E no dia 3, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Deus está estabelecendo o espaço da terra que emerge das águas caóticas. E depois há um ato criativo bônus no terceiro dia. Deus convida plantas e árvores frutíferas com sementes a emergir da terra. Ok, então temos os espaços do tempo, do céu, dos mares e da terra. E todos eles foram ordenados. Certo, agora é hora de voltar e preencher esses espaços dos dias 1 a 3 com habitantes. É o que acontece nos dias 4 a 6. Então, no dia 4, haja luminares no firmamento do céu. Deus estabelece essas luzes, o sol, a lua e as estrelas, como sinais e símbolos que refletem a própria luz de Deus. Ele lhes dá seu próprio poder real para separar dia e noite. Depois, no dia 5, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. Sim, essas são as criaturas que vivem nas águas embaixo e as que voam perto das águas acima. Então, finalmente, no dia 6, produza a terra seres vivos. Eles emergem da terra para viver na terra. Então, correspondendo àquele ato bônus de criação no dia 3, Deus cria um ser terrestre especial, o humano ou, em hebraico, Adão. Deus fornece todas aquelas plantas do dia 3 como alimento abundante. Agora, repetidamente, Deus diz que o que ele criou foi bom. Mas após criar os seres humanos, Deus diz que é muito bom. Sim, a humanidade é o clímax dos dias 1 a 6. E sua importância é explicada no primeiro poema da Bíblia. Criou Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, os seres humanos vêm da terra, como as outras criaturas terrestres. Mas também são mais, são a imagem de Deus. O que significa que juntos, homens e mulheres representam o Criador na sua criação. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre as criaturas. Esse é o propósito de ser a imagem de Deus, supervisionar a criação como parceiros e representantes de Deus no mundo. Muito legal. Após os 6 dias, temos uma frase de conclusão que retoma as palavras-chave do verso de abertura. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Porém, há mais um dia. Está fora do padrão dos dias 1 a 6. É o grande clímax. E Deus completou, no 7º dia, a obra que realizara. E descansou no 7º dia de toda a obra que realizara. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Então, Deus descansa no 7º dia. Essa é uma imagem bíblica comum, em que Deus, após ordenar o cosmos, vem descansar e habitar em seu espaço sagrado. É como se o mundo inteiro fosse um templo santo onde Deus vive com seu povo. E essa expressão, houve tarde e manhã, não aparece no dia 7. É isso mesmo, o 7º dia não tem fim. Isso porque Gênesis 1 está descrevendo a visão ideal de Deus para todo o cosmos. Um lugar onde Deus vive com seus parceiros para governar o mundo em harmonia, para sempre. Sim, o 7º dia é o objetivo da criação. Na verdade, é tão importante que o autor de Gênesis 1 entrelaçou o número 7 em cada parte dessa história. Há 7 dias na criação, 7 anúncios de que a criação é boa. Há 7 palavras hebraicas no verso de abertura e, em seguida, 2 vezes 7 palavras hebraicas no verso 2. Então, a declaração sobre o 7º dia tem 3 linhas de 7 palavras. Uau! Então, a primeira página da Bíblia está fazendo muito mais do que apenas nos dizer como o mundo foi feito. Certo, Gênesis 1 foi projetado para nos mostrar que o propósito de Deus é compartilhar a criação com suas imagens, para que elas possam descansar e governá-la com Ele para sempre. E esse é o propósito do restante do drama bíblico. Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzir. Amém? Amém? Glória a Deus, né? Muito linda a história, né? Como Deus cria todas as coisas. Eu quero falar um pouquinho, a gente vai, como eu falei, nós temos essa aula aqui em 2 aulas, né? Eu quero falar um pouquinho sobre deixa eu só recarregar aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre esse 7º dia, né? Para nós avançarmos um pouco sobre isso. Nós temos o costume
né, muitas das vezes de avançar sobre o texto bíblico sem refletir muito sobre o texto bíblico, né? E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a Bíblia, ela é apaixonante, a Bíblia, ela é surpreendente, e a Bíblia, ela é poderosa. O sétimo dia, para mim, né, talvez seja um dos testemunhos mais lindos do amor de Deus pela nossa vida. Mas, pastor, o que tem a ver? O sétimo dia já foi lá atrás e Deus descansou, tudo bem, etc, etc. Mas o sétimo dia ele tem um poder e ele continua se replicando, né? Ele continua sendo ecoado até hoje, porque ele não tem fim, né? Como no vídeo fala, todos os dias tem tarde, noite e vem um novo dia, tarde, noite e vem um novo dia. Mas o sétimo dia, ele é um dia que foi feito para ser eterno. Ele não tem tarde e noite, ele era para ser eterno. Tudo já estava criado, tudo estava ordenado, o homem vivia com Deus, e quando o homem peca, e nós vamos ver o pecado mais para frente, o homem rompe, né? Ele quebra. Eu já dei aula aqui sobre isso, se você não viu, volte algumas aulas atrás, sobre as duas linhas do tempo, né? Acho que os irmãos que estavam nas aulas entendem. A linha do tempo de Deus, do kairos de Deus, né? Do tempo de Deus. Deus vive de eternidade a eternidade. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus vê o todo o tempo todo. Deus é onisciente, onipresente. E quando o homem cai, ele estabelece um tempo, que é o Cronos, que é o tempo do homem, né? Onde nós temos começo, meio e fim, onde a morte reina sobre as nossas vidas, né? E esse tempo, ele inicia na queda e ele tem uma data para terminar, que é justamente quando Jesus voltar e houver o Apocalipse 20, né? Grande trono branco, julgamento de todas as pessoas, e aqueles que forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida serão convidados, né, a retornar a esse tempo eterno com Deus, vão voltar para o kairos de Deus e viver eternamente. Então, o que nós temos imagine duas linhas do tempo, né, que a eternidade passada e a eternidade futura de Deus, né, Deus vivendo de eternidade a eternidade, e aí o homem cai aqui. Daqui até a volta de Cristo e o julgamento, você tem um tempo, que é o tempo do homem, o Cronos. A cruz de Cristo, ela é essa ligação, né, se você tem duas linhas separadas, a ligação entre essas duas linhas é a cruz do Senhor, onde o homem, eu, você, né, temos a oportunidade de retornarmos essa linha de eternidade. Deus faz o sétimo dia aqui, e esse sétimo dia era para ecoar pela eternidade, onde Deus vive. Mas quando o homem cai desse sétimo dia, né, cai daquilo que era perfeito, que era muito bom, Deus, ele começa a estar com seu plano de amor para voltar, para restabelecer esse sétimo dia, onde o homem vai viver sustentado pelo Senhor, na presença do Senhor, onde Deus volta a ter, né, no sentido de conversar, todos os dias com a coroa da sua criação. Então, aquilo que Adão vivia é a promessa de que nós vivamos. A Bíblia diz que o Senhor vinha todos os dias no final do dia, no final da tarde, conversar com Adão. Oi, Adão, tudo bem? Como é que você está? Com muitas coisas, né? Falar sobre a criação, ouvir, ter intimidade, ter relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona. E o desejo de Deus é que esse relacionamento se perpetue para a eternidade. Então, a nossa promessa é de ter esse mesmo relacionamento com Deus para eternamente. Eternamente, né? A Rayane, o André, o Cristiano Adriele, o Lúcio, a Débora, a Eliane, a Bianca, Marcos, Mari, né? Vamos estar eternamente todos os dias com Deus, conversando com Deus. Então, o sétimo dia, ele foi feito para adorar eternamente, com a queda do homem, ele é estabelecido. E por que eu estou falando sobre isso? Nós temos essa perspectiva. 2 pontos, né? Foi até Daniele e Cristiano que me abordaram com esse tema. Por que, por exemplo, nós não guardamos mais o sábado, né? O Shabat, né? Que é esse sétimo dia, né? O sétimo dia da semana não é domingo. É sábado, né? O primeiro dia da semana é domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, segunda é segunda, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sétimo dia é sábado, né? E aí, por que nós não guardamos mais o sábado? Porque lá no Antigo Testamento, esse dia santificado, o Shabat, né, que os judeus guardam, né, os testemunhos de Jeová também guardam, os adventistas, né, do sétimo dia guardam, foi uma lei estabelecida por Deus. Mas quando Jesus vem, Jesus fala, olha, eu sou o Senhor do sábado. Aquilo que é somente um dia de descanso, um dia de paz, vamos dizer assim, passa a ser não só... Quando você me tem na sua vida, você passa a não ser somente um dia, passa a ser todos os dias. Nós passamos a ter aquela paz que era secular, né, do dia do descanso, descansar humanamente naquele dia, e passamos a descansar, agora não mais humanamente, mas espiritualmente no Senhor, através de uma paz que não é uma paz de sossego, mas é uma paz que excede todo o entendimento que Jesus nos dá. Por isso que nós, como cristãos, guardamos e celebramos o domingo, que é a ressurreição do nosso descanso. Por isso Jesus falou, olha, eu sou o descanso, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Shabat. Vocês estão cansados? Venham a mim. Descansem em mim, porque um dia não funcionou, um dia só apontava para que tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, de maneira que nós descansamos hoje não mais
num dia. Nós descansamos hoje numa pessoa. A paz e o descanso que você tinha que esperar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para ter, e que nem sempre tinha descanso, né? Porque você pode até não fazer nada, mas sua cabeça pode estar preocupada com seus negócios, com sua família, com uma doença. Você passa a ter agora esse descanso em Cristo. E esse descanso, você não precisa esperar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você pode ter ele todos os dias, todos os momentos. Você está cansado? Você está se sentindo sobrecarregado? Corra para o seu descanso, corra para Cristo. Fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Hoje o dia está difícil, hoje a minha vida está tribulada. Hoje o meu coração está distante. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou exausto das lutas que eu tenho passado. Mas eu quero descansar nesse dia. Eu quero descansar no Senhor. O Senhor é o meu descanso. Eu quero trocar o meu jugo, meu fardo, que é pesado, pelo seu, que é leve. Então você não precisa esperar o sábado para ter um descanso físico, que nem sempre significava um descanso mental, espiritual, mas você vive esse descanso pela sua fé em Cristo hoje, todos os dias. E isso tem um desdobramento poderoso, que tem a ver com o sétimo dia, que é esse dia de descanso. Preste atenção no que eu vou falar sobre isso. Eu já preguei sobre isso na igreja, vou falar sobre isso para você entender. De maneira poderosa e espiritual, o que o Senhor está fazendo, uma vez que o Senhor não é determinado por presente, nem passado, nem futuro, Deus vive fora dessa circunstância. Deus, ele continuamente, ele está... Preste atenção no que eu vou falar, para vocês não entenderem errado, não saírem com uma teoria. É uma simbologia, um entendimento. Deus continuamente está criando esse sétimo dia na minha e na sua vida. No sétimo dia, o homem cai desse relacionamento com Deus. No sétimo dia ali, depois de que ele não termina, né? O sétimo dia ele fez, o homem vai vivendo nele e cai dele. Deus estabelece e chama esse dia de entrar no descanso, esse dia de ter um relacionamento, esse dia de voltar à origem desse relacionamento. Deus chama esse dia de hoje. Por isso que hoje, e hoje, não hoje, mas hoje, amanhã, hoje, ontem, hoje, na semana que vem, hoje, quer dizer, agora, todos os dias, todos os momentos, nós temos a oportunidade de voltar para aquele estado de relacionamento e intimidade com o Senhor que nós caímos através de Adão lá no sétimo. Porque todos os dias nós temos a oportunidade, ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ao buscar ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, a rendermos a adoração e a nossa vida ao Senhor, nós temos a oportunidade hoje de voltar ao estado de relacionamento que nós tínhamos com Deus. Então, Deus, através do seu sacrifício poderoso, ele nos dá a oportunidade, hoje, de voltarmos para o seu descanso e hoje, de voltarmos eternamente para esse descanso. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos a Cristo, quando nós entramos em intimidade com Cristo, nós somos não somente agora restaurados a esse relacionamento e essa paz, ainda que de maneira parcial, porque somos corruptíveis, temos um corpo caído, carnal, mas também passamos a viver uma promessa de que, ainda que nós tenhamos lutas aqui, esse estado em Cristo Jesus, a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, que matamos a nossa carne no batismo, renunciamos ao mundo, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos estabelecidos hoje, no dia da nossa decisão, não somente agora para viver esse descanso com o Senhor, mas para viver com Ele eternamente. O que vai acontecer com a volta de Cristo é que nós seremos levados novamente para aquele dia que não vai ter fim, no sentido de que viveremos eternamente na presença de Deus. A ponto de a Bíblia dizer que não haverá dia nem noite, porque o próprio, não será necessário nem o sol, porque o próprio Senhor será luz para a nossa vida. Nós veremos diariamente, constantemente, ininterruptamente agora, porque não haverá mais pecado. O único problema que a vigia lá atrás, que era uma carne corruptível, Deus tirou. Por isso que nosso corpo vai ser incorruptível como Jesus. Por isso que Jesus deixa de ser o primogênito, o unigênito, né? Não deixa de ser, mas não somente o unigênito da criação, ou seja, o único com a mesma essência de Deus e, portanto, Deus, Jesus passa a ser chamado também o primogênito da criação. Porque quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, ele é o primeiro da raça humana, dessa nova raça humana que Deus estabeleceu a ter o corpo glorificado, e nós teremos um corpo glorificado em semelhança a Cristo. Por isso seremos co-herdeiros, por isso somos chamados irmãos. Não que seremos iguais ao Senhor, Jesus é Deus, ele continuará sendo Deus, mas no sentido da herança, daquilo que Deus fez em Cristo pelas nossas vidas. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de vivermos esse sétimo dia novamente em Cristo Jesus, de voltarmos ao descanso, de voltarmos a esse momento onde nós
caímos. Por que você não caiu hoje? Você caiu lá atrás, em Adão. Eu caí lá atrás. E como há perdão lá atrás, há perdão hoje também. Não importa como está a sua vida. Ah, mas pastor, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu já fiz tanto. Esquece isso, meu irmão. Se 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade. Ele vai levar isso tudo embora. Para Deus, o que vale é a partir de agora. Ah, ontem não existe, é hoje. Hoje. O hoje pode ser hoje agora na sua vida, pode ser amanhã. Mas você sempre, todos os dias, tem a oportunidade de retornar a um relacionamento íntimo e sincero. Ah, mas pastor, eu era tão cheio do Espírito, eu era tão cheia do Espírito, ou eu tinha tantos dons. Não, mesmo, esquece tudo bem lá atrás. Mas eu perdi. Não perdeu, é hoje. Seja cheio hoje. Seja cheio do poder de Deus hoje. Por isso que a palavra de Deus diz que, olha, vocês precisam sejam cheios, sejam santos, porque eu sou santo. É uma ordem, não é uma condicionante, é uma ordem. Seja cheio do Espírito. Quando? Hoje. Então, nós quando entendemos o poder das origens, da criação, quando nós vamos entender, e na próxima aula eu vou entrar nesse aspecto mais técnico, sobre a questão da evolução, os princípios fundamentais, né? Tem muitas coisas. Mas quando você primeiro entende o que Deus está fazendo, o arcabouço do que Deus está fazendo, você começa a entender a palavra de Deus de maneira muito clara, muito clara. E você começa a entender também aquilo que Deus está fazendo e que o que é tão poderoso na criação que nós precisamos e temos a oportunidade de crer a partir de um pensamento racional. Não é misticismo. Nós temos hoje, eu posso citar aqui para fechar a aula, nós temos, se eu não me engano, 120, 150 variáveis necessárias para que exista vida. Só para você ter uma ideia, não sei se você lembra de física na escola, você tem aquelas anotações científicas, né? As anotações científicas potenciais. Então, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, não sei se você lembra disso em física, né? Que você simplificava o número, fazia 1,2, era igual a 12 vezes 10 elevado a menos 1, né? Aí você botava a vírgula, andava com a vírgula. Do ponto de vista probabilístico, de probabilidade científica, matemática, nada a ver com religião. Qualquer coisa acima de 10 a 50 é considerado impossível. Você não consegue executar nenhum evento que tenha uma probabilidade de 10 a 50. 10 elevado a 5, você não consegue. É considerado a partir daí impossibilidade do ponto de vista matemático e estatístico. Para você ter 150, 120, eu vou pegar o número exato, 121 variáveis necessárias para ter vida. Água, sol, luz, estar no lugar certo, nascer o macho perto da fêmea, porque não basta só ter evolução, né? Quando nasceu o primeiro macho, é necessário que o primeiro macho tenha nascido perto da primeira fêmea, por exemplo, né? Se um macho nasceu aqui, evoluiu aqui no Brasil e a fêmea evoluiu na África, não adiantou nada. Então, você tem que ter a evolução do primeiro macho e fêmea junto, perto, próximo. São tantas variáveis na teoria da evolução que chega a 10 elevado a 132. 10 elevado a 50 é impossível, do ponto de vista matemático. Para isso tudo acontecer, 10 elevado a 131, 132. Nós vamos ver nas próximas aulas que é muito mais necessário você ter fé para acreditar na teoria da evolução do que necessariamente na teoria da criação. Por que é mais fé? Porque eu estou falando de algo aqui que você vai crer com a sua mente. Mas aqui também na criação nós temos que ter fé para crer. Mas aqui nós sentimos a presença de Deus. Porque podem falar qualquer coisa para você. Se você tem uma experiência com Deus, com Cristo, com Jesus, você sabe que é real. Quem desceu nas águas do batismo sabe que é real. Ainda que você não veja, ainda que eu não veja. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é como um vento. A gente não vê, a gente só sente. A gente não sabe nem para onde ele vai, só sente o seu mover. Você sabe que é real. Você sabe que Deus está ali. Você sabe que você encontrou o Senhor da sua vida. Você pode não ter força, não ter convicção para se manter ali, mas você sabe que você encontrou com algo que é real. Em compensação, aqui você precisa só crer com a sua mente. É muito mais difícil crer nessas probabilidades do que crer que Deus criou todas as coisas. A gente vai falar de um monte de coisa na próxima aula. Vamos falar sobre a teoria da Terra jovem. Tem muitas coisas legais para a gente debater. Eu vou jogar aqui a semente para vocês pensarem, né? Que é a teoria da Terra? Deus já criou a Terra. Mas tem estudos de carbono que falam que a Terra já criou tem 10 mil anos, não importa, Deus criou a Terra assim. Mas de onde você tira isso? Te dar um exemplo claro. Você concorda comigo, por exemplo, que Adão e Eva foram criados adultos, certo? A Bíblia não diz que nasceram 2 bebês no Éden. Sim ou não? São adultos, bem? A Bíblia não diz que não haviam 2 bebês lá mamando numa mamadeira e depois cresceram. Foram 2, um homem e uma mulher.
Deus que não foi uma criança, um menino e uma menina, foi um homem e uma mulher. Supondo aqui, tá? Ninguém sabe a idade, estou só supondo para facilitar. Vamos supor que eles tivessem 25 anos, estrutura física de um homem e de uma mulher de 25 anos. Se você chegasse 2 minutos, 1 minuto, sei lá, 5 minutos, 10 minutos depois que Adão e Eva foram criados, a sua percepção humana seria de que eles já estavam vivendo naquele lugar há 25 anos, sim ou não? Porque se ele encontrar uma mulher de 25 e um homem de 25 anos, você vai falar, quanto tempo esse homem e essa mulher está aqui vivendo aqui? 25 anos. Mas tinha 1 minuto que Deus tinha acabado de fazer Adão e, sei lá, depois Eva. Então, Deus tem poder, é isso que eu quero desafiar vocês, para criar as coisas como elas são. Mas pastor, o que tem a ver isso com a nossa fé? Muita informação. Isso tem tudo a ver, irmão. O nosso Deus, lembra dos nomes de Deus? A gente viu que Deus é Elohim. Elohim. Nós servimos a Elohim. Elohim significa o Deus que traz a existência a partir do absolutamente nada. Você, para fazermos uma cadeira, a gente precisa de madeira. Deus não precisa de absolutamente nada. Eu e você, para construirmos uma mesa de ferro, precisamos de ferro, de solda, do que for necessário. Deus não precisa de nada. Deus é Elohim, aquele que traz a existência a partir de absolutamente nada. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a nossa fé? Por que tem a ver com o gênero? Porque Deus fez a partir do nada todas as coisas. Deus, Elohim, fez a partir do nada todas as coisas. E que isso impacta na minha e na sua vida. Não importa o que você está vivendo, meu irmão. Não importa o que você está vivendo, meu irmão. Ainda que você não veja nada, ainda que você olhe para suas mãos e não tenha nada, Deus é capaz de trazer do absolutamente nada o milagre que você precisa na sua vida. Deus, ele é poderoso. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. E um Deus que pode trazer todas as coisas da existência a partir do nada, ele pode mudar a sua vida a partir do absolutamente nada. Uma frase que eu sempre falo é: a matéria-prima para o milagre é o nada. Mas eu tenho isso aqui. Se você tem algo que você pode fazer, a glória não é de Deus. Eu podia fazer e eu lá fiz e eu que fiz. O milagre, a glória acontece quando você não tem mais, quando não está mais no seu controle, quando ninguém mais pode fazer. O que você tem na mão? Nada. O que você tem hoje para crer? Nada. O que você está vendo no seu futuro? Nada. Você tem tudo que Deus precisa para fazer um milagre. É isso que a história das origens nos ensina. Deus, ele é poderoso para estabelecer ordem a partir do nada. E quando nós cremos com o nosso coração e entendemos com a nossa cabeça, com a nossa mente, quem é o Deus que nós servimos e o quão poderoso ele é, tudo faz diferença na sua caminhada cristã. Não existem lutas que vão impedir você de crer que ainda que tudo seja não, Deus, ele é o Deus que tem o poder do sim, porque nele não precisa de nada para mudar a sua vida, nem a minha vida. Isso é o que a história das origens nos diz, e é isso que eu quero que você entenda com essa aula. Na semana que vem a gente vai tratar das partes mais técnicas, vou trazer alguns eventos aqui científicos, mas que Jesus abençoe a sua vida nessa aula, para isso tudo que nós vimos sobre isso. Amém? Amém. 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 Vamos orar em nome de Jesus. Vou pedir a missionária Débora. Boa noite. Amém? Amém, pastor. Amém. Amém. Tá dando para ouvir minha voz? Claramente. Amém. Aleluia. Pode começar a orar? Pode sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, meu Pai querido, por mais essa aula, Senhor amado, uma aula qual, Senhor amado, direcionada, Senhor amado, para que nós venhamos abrir mais a nossa mente, para que nós venhamos mais viver na graça, na sabedoria, crescer mais na graça, na sabedoria do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento que nós passamos, Senhor, junto aprendendo mais de Ti, meu Deus querido. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, a cada dia estar, Pai, abençoando, Senhor, e cobrindo de sabedoria o nosso pastor, Lúcio Cardoso, Senhor, e toda a sua família, Senhor, abençoa cada um deles, meu Pai querido. Pai, eu só tenho que te agradecer, Pai, gratidão a Ti, Pai, por poder participar dessa aula, porque eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como a Tua palavra mesmo diz, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E nós hoje ouvimos, Senhor, aprendemos mais de Ti, ouvimos sobre a criação, Senhor amado, uma coisa ao qual muitas vezes a gente fica perdido, porque a gente escuta falar tanta coisa, Senhor, e graças a Deus, nesta noite, Pai, nossas mentes, Pai, foram abertas, Pai, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor. Abençoa cada um, Pai amado, que participou dessa aula, Senhor. Que cada um possa crescer na graça e na sabedoria, porque é disso que nós precisamos, Pai, de palavra. E eu só tenho que te agradecer, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, que participou dessa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, não perde a aula. Semana que vem vai ser uma benção, que eu vou entrar nesses detalhes. Vou falar um pouquinho sobre teoria da evolução,
vou explicar todo o processo, para vocês entenderem que é algo que a gente é confrontado, né, no dia a dia na nossa vida, e alinhar isso com um propósito cristão. Vai ser, tá top essa aula. Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Amém. Amanhã, nosso culto busca, tá bom? Vamos buscar. 7h30 da noite tem sido uma bênção. Amanhã nós temos a mensagem da série Coragem. Coragem, meus filhos, coragem. Amanhã, coragem. Não, Jesus, tamo junto. Tá bom? Jesus abençoe. Paz, paz, paz.